Olá, vamos a mais um encontro. É uma alegria estar com vocês. Parentalidade. Talvez você ainda não tenha ouvido falar nesse termo, mas ele tem ganhado espaço nas redes sociais e nas rodas de conversas. Profissionais avaliam esse novo momento na maneira de educar a criança com a base para uma educação respeitosa e com afeto. A chave do conceito é mostrar autoridade sem autoritarismo. Para falar sobre o assunto, recebo a psicóloga Débora Leonardi Davi. Muito obrigada por você estar aqui conversando comigo, Débora. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão atual. E tão importante, então eu já começo te perguntando, o que é a parentalidade consciente? Ana, a gente entende por parentalidade consciente uma forma de que os pais, né, as pessoas que cuidam das crianças, que não necessariamente são os pais biológicos muitas vezes, mas as pessoas que cuidam dessas crianças, que possam olhar para si, entender alguns pontos relacionados às suas questões, né, interiores, para depois também olhar para as crianças. A parentalidade, na verdade, a gente entende como uma produção de discursos e cuidados oferecidos, né, por uma geração anterior, que seriam pais ou cuidadores, para que uma nova geração se constitua psicologicamente e subjetivamente a partir da psicanálise. E isso depende muito, né, em cada época. Determinada época trata as crianças e tem uma visão das crianças diferente, né? Então, a parentalidade ela vem acompanhando também, inclusive esse termo vem acompanhando as mudanças que vêm acontecendo nas famílias. Ô, Débora, quem está assistindo a gente pode perguntar assim, mas como que eu vou inserir ou agir essa nova maneira na minha rotina familiar, no meu dia a dia, na criação do meu filho ou da minha filha? Sim, é muito importante que você falou algo no início, que é autoridade sem o autoritarismo. Muitos de nós fomos acostumados e ouvimos, né, durante gerações e gerações, que a criança ela não tinha muita voz, ela não tinha muito lugar, né? Que muitas vezes os pais determinavam tudo. Não que os pais não tenham que determinar algumas coisas, tem sim. A responsabilidade da geração anterior é realmente oferecer condições para a formação do novo sujeito. Mas a gente entende também uma forma de criação com respeito, né? Com respeito à individualidade da criança, com respeito também à autonomia da criança, que ela possa ir se desenvolvendo com a responsabilidade dos pais, de permitir que ela dê alguns passos. E até muitas vezes, né, a gente fala sobre a autoridade versus autoritarismo. Não é que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer. Isso que eu ia te perguntar, elas vão se tornar mimadas? Não vai deixar muito assim a criança ficar aquela criança birrenta, mimada, porque pode tudo? Não, exatamente aí que está o desafio, né? E que não tem um manual, né, tão claro para que esses pais possam fazer esse trabalho que é tão desafiador. Mas não é essa função de deixar fazer o que quiser, escolher o que quiser. Então, onde é que a gente quer jantar? Vai jantar ou não vai jantar? Não. Os pais, eles têm que dar algumas diretrizes, algumas regras, são necessárias, mas com respeito. Com respeito, se a criança, de repente, ela não... Pegando aqui o exemplo da alimentação, se ela não gosta de algum alimento, e já foi tentado, já foi oferecido, né? Mas ela não gosta, também respeitar essa individualidade dela. Não deixando de colocar a importância, né, das escolhas dos pais, mas respeitando a individualidade. Os pais, por exemplo, se colocarem também num lugar de que eles não são todo-poderosos e que eles sabem tudo, porque a criança vendo que os pais não podem tudo também, ela se coloca nesse lugar e ela compreende melhor as regras. Então, se os pais errarem em alguma situação, brigarem, né, em algum momento se exaltarem um pouco mais, não é errado, por exemplo, pedir desculpas, né? Dá para começar a agir daqui para frente? Sim. Assim, Débora? Sim, sempre. Eu acho que cada vez que a gente aprende algo novo, a gente incorpora isso, né, ao nosso repertório. Então, de repente, mas eu nunca pedi desculpa para os meus filhos, porque eu nunca admiti que eu posso errar na educação deles, né? E primeiro que você pode criar sujeitos aí que acham que eles também não podem errar, que eles têm que ser sempre perfeitos em tudo e que não é o caso. A linha né? é bem apertadinha aí, né? Então, você também se colocar, os pais se colocarem, né, também sujeitos a uma lei.
a uma regra, né? Então, a gente vê criança pequena e as crianças, elas observam muitos comportamentos, em qualquer idade. Mas a criança pequena, se o pai passa no sinal vermelho, ou se o pai para em uma vaga de deficiente, a criança vê e ela sabe que aquilo é errado. E ela fala, né? Depois ela acaba não falando quando isso já faz parte. Mas se os pais percebem que a criança viu que ele errou, nossa, é verdade, filha, eu não devia ter passado no sinal vermelho, eu achei que dava tempo, e explicar que ele também errou, né? E não simplesmente contornar a regra como se para ele não valesse. Pode mudar o ambiente familiar? Pode melhorar esse ambiente familiar, Débora? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente olha para a gente, né, e se depara com nossos pontos positivos, negativos, nossas dúvidas, nossas angústias, para depois olhar para o outro, a gente com certeza consegue melhorar as relações. O respeito sempre ajuda a melhorar, né? Porque eu posso ver o outro, e mesmo sendo criança, pequena, como um outro sujeito que tem direitos, que tem desejos, que muitas vezes são diferentes dos meus, não é? Porque é filho que saiu da pessoa que tem que ser igualzinho, pensar igualzinho. Então, dá para melhorar, sim, a relação de respeito. Você falou das partes positivas da parentalidade, mas tem alguma parte negativa? Sim, né? Como eu falei, não dá para a gente colocar como um manual de instruções o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para todo mundo. Mas a gente sabe que tem questões negativas, sim. Familiares, né, cuidadores, pais que infelizmente negligenciam a criança, e isso tanto nas questões físicas como emocionais, psicológicas, né? Tem pais e cuidadores também que violentam os seus filhos, e essa violência não é apenas tão triste, que não deveria existir violência física, sexual, mas também psicológica, né? Muitas vezes você grita, você maltrata. Uma outra questão muito negativa também, às vezes, na parentalidade, é os pais entenderem que a criança deve algo para eles por conta do investimento amoroso que foi feito. Os pais investem amorosamente. Não tem que dar nada em troca, exatamente. Né? Ela não tem que se sentir na obrigação de cumprir aquele desejo dos pais, de ser perfeito, porque os pais deram a melhor escola, tanto carinho, tanto amor, né? Eu acho que o amor é o que você falou, ele tem que ser dado genuinamente, e essa gratidão pode vir ou não, né? E com certeza, se foi tudo muito solidificado, é uma consequência. O papo de hoje é sobre parentalidade. O conceito vem sendo utilizado para descrever o conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência da criança no seu papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento pleno. Quem conversa comigo é a psicóloga Débora Leonardi. Aproveita para compartilhar e deixar aquele like. Débora, como que a atualidade compreende essa parentalidade? A atualidade vem sendo muito desafiador para os pais. Eu acho que sempre, né? Criar filhos, acho que sempre foi um desafio em todas as épocas. Mas a nossa geração, a nossa época, tem muita informação. O tempo todo, né? Nós somos munidos de informações que a gente nem consegue processar todas. E eu acho que tem muito essa questão da busca pelo especialista, né? Então, o especialista no parto, no aleitamento, no desmame, no sono, isso gera nos pais muita angústia. Então, acho que um dos pontos, né, essa produção de discursos sobre a criança também, essas condições oferecidas, às vezes elas acabam virando uma questão um pouco mercantilista, né? Eu tenho que vender soluções para os pais. E não é o propósito do nosso trabalho, do trabalho do psicólogo, do psicanalista, né, nessa abordagem, a gente ter que ensinar os pais a serem pais. Mas não, é auxiliá-los, né, a encontrar os seus próprios desejos e suas questões para que possam ajudar no desenvolvimento subjetivo da criança. Tem muita cobrança, né? Porque se vende principalmente uma maternidade perfeita, sim, né? Então eu sou mãe e sei como é isso, gera aquela cobrança, sempre aquela pergunta, mas será que eu estou fazendo certo? Isso é correto? Então, é um barril de dúvidas, né, Débora? Sim. Débora, existem diferentes tipos de parentalidade? Sim, nós podemos pensar que existe uma individualidade. Então, todos os pais, você como mãe, todas as mães, todos os pais e cuidadores que estão nos assistindo, querem acertar, querem oferecer o melhor aos seus filhos, né?
Então, com isso, eu fico pensando que na época das nossas mães, elas poderiam se comparar com a vizinha, com uma cunhada, e todo mundo tinha ali mais ou menos as mesmas questões, dificuldades e vantagens também. Hoje a gente tem a internet, né? Então, no Instagram é tudo perfeito. Tudo perfeito. Como aquela mãe consegue fazer tudo isso? Uma criança faz birra. Não, é tudo maravilhoso. É maravilhoso. Todo mundo come super bem, todo mundo dorme, tá todo mundo muito feliz. E essa comparação com pessoas que são pessoas reais, mas numa montagem para as redes sociais, gera muito mais angústia, porque a pessoa fica se cobrando, se comparando, como que eu não consigo estar em forma, trabalhar e dar conta da criança, da casa, de fazer, né, todas as estimulações necessárias para a criança. Então, existem esses tipos de parentalidade em que a pessoa se cobra além da conta, né, que ela sente que ela precisa e a conta não fecha muitas vezes, né? Alguma coisinha falha. E é o que eu falei, é normal falhar. É positivo também que a criança veja que ninguém é todo. A mãe não é toda, o pai não é todo, né? Então ele também tem espacinho ali para ele poder crescer e esbarrar em algumas Ver questões que errar é normal, faz parte da vida, Sim. né, Débora, do crescimento. A gente está terminando, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente. Como que essa parentalidade pode deixar a relação mais saudável e possível? Possível, exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que é um termo relativamente novo, né, que se tem usado, que é mais do que o que é ser pai, o que é ser mãe, é tirar um pouco das culpas também que aconteceram, né, historicamente vem a culpa para a mãe, né. Eu acho que as relações podem ser mais saudáveis e mais tranquilas quando há esse respeito que não é unilateral, esse respeito que é das individualidades, de cada um do jeito que é, dos adultos poderem olhar para dentro de si também e verem suas questões, terem um espaço para falar sobre suas questões sem que se sintam julgados. Então, quando as pessoas mesmo em psicoterapia, né, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entrar em contato com os seus fantasmas, né, aqueles pontos que não são tão positivos. Mas eu acredito que é muito necessário, porque só a partir do momento que a gente olha para dentro é que a gente consegue dar passos adiante. Débora, adorei as dicas, tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai começar a praticar essa nova maneira de cuidar, a parentalidade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, foi muito positivo e eu espero ter contribuído com as pessoas que estão nos assistindo também, que possam pensar alguns pontinhos do que nós conversamos. Muito obrigada. Tenho certeza que contribuiu. Amor e afeto nunca podem faltar na vida das crianças. Educar é um ato de dedicação. Aproveita e já compartilha a entrevista e se inscreve no canal. Tchau, tchau!